entardecer, chamou à sua presença quando jazia na cama apoiando num dos filhos. Tudo a companhia dos querentes, inclusive vários peregrinos que se haviam reunido na mansão. Reunião que veio a ser sua última audiência com ele. Estou muito satisfeito com todos vós, disse dirigindo-se suave e afetuosamente à multidão em pronto que se comprimia à sua volta. Prestastes muitos serviços e fostes muito assíduos em vossos trabalhos. Viestes até cá todas as manhãs e todas as tardes. Que Deus vos ajude a permanecer unidos, que Ele vos ajude a enaltecer a causa do Senhor da criação. As mulheres, inclusive os membros de sua própria família, reunidos em torno do leito, dirigiu idênticas palavras de estímulo, assegurando-lhes definitivamente que num documento confiado por ele a maior ramo, todos foram recomendados a seu cuidado. A notícia de sua ascensão foi imediatamente comunicada ao sultão Abdulhamid, num telegrama que principiava pelas palavras "O sol de Bahar se pôs", e no qual o monarca foi informado da intenção de se enterrarem os sagrados restos mortais dentro do recinto da mansão, ao qual ele anuiu prontamente. Bahá'u'lláh Destarte ficou em repouso no quarto mais setentrional da casa que servia de morada a seu genro. A casa mais ao norte, dentre as três situadas ao oeste da mansão e adjacentes a ela. Seu enterro realizou-se logo após o pôr do sol, no mesmo dia de sua ascensão. O inconsolável Nabil, que tivera o privilégio de uma audiência particular com Bahá'u'lláh durante os dias de sua doença, a quem Abdul-Bahá havia escolhido para selecionar as passagens que constituem o texto da Epístola da Visitação, agora recitado na tumba sagratíssima, e que no seu pesar incontrolável afogou-se no mar logo após o passamento de seu bem-amado, assim descreve a agonia daqueles dias. Parecia que a comoção espiritual estabelecida nesse mundo de pó fizera como que todos os mundos de Deus tremessessem. Tanto minha língua interior como a exterior são impotentes para descrever a condição em que estávamos. Em meio à confusão reinante, uma multidão composta de habitantes de Aca e das aldeias circunvizinhas que haviam apenhado os campos em redor à mansão, podia ser visto chorando, batendo nas cabeças e lamentando-se em altos gritos. Por toda uma semana, um vasto número de pranteadores, tanto pobres como ricos, demorou-se para apresentar condolência à família enlutada, participando dia e noite da comida que foi periodicamente oferecida por seus membros, pessoas gradas, entre as quais se contavam xiitas, sunitas, cristãos, judeus e drusos.
bem como poetas, ulamãs e funcionários públicos. Todos juntaram-se para lamentar a perda e exaltar as virtudes e a grandeza de Baha'u'lláh. Muitos deles rendendo-lhes seus tributos por escrito, em verso e em prosa, tanto em árabe como em turco, de cidades tão distantes como Damasco, Alepo, Beirute e Cairo. Esses testemunhos rutilhos foram sem exceção entregues a Abdu'l-Bahá, que agora apresentava a causa do chefe falecido, sendo ele também frequentemente elogiado nas homenagens prestadas a seu pai. E contudo, essas efusivas manifestações de pesar e expressão de louvor e admiração que a ascensão de Baha'u'lláh espontaneamente evocará entre os incrédulos da Terra Santa e dos países adjacentes, eram uma gota de água em comparação com o oceano de dor e as inúmeras provas de ilimitada devoção que, à hora do pôr do sol da verdade, jorravam dos corações de milhares que haviam esposado sua causa e estavam determinados a desfraldar sua bandeira na Pérsia, Índia, Rússia, Iraque, Turquia, Palestina, Egito e Síria. Com a ascensão de Baha'u'lláh, chega ao fim um período que, de muitas maneiras, é sem paralelo na história religiosa do mundo. O primeiro ciclo da era Bahá'í havia então completado a metade do seu curso. Terminará uma época não excedida em sublimidade, fecundidade e duração por qualquer época anterior, e caracterizada, exceto durante um curto lapso de 3 anos, por meio ciclo de revelação contínua e progressiva. A mensagem proclamada pelo Bab havia produzido seus frutos de ouro. A fase mais movimentosa, embora não a mais espetacular da idade heróica, findará. O sol da verdade, o maior luminar do mundo, havia surgido no Siarchal de Teherã, raiando através das nuvens que o envolviam em Bagdá, sofrido um eclipse momentâneo enquanto subia para o zenite em Adrianópolis, e agora, finalmente, esse sol se puserá em Acre para não mais ressurgir antes que há um milênio inteiro fosse decorrido. A fé recém-nascido de Deus, alvo de convergência de todas as revelações anteriores, será proclamado plenamente e sem reservas. As profecias anunciadoras de seu advento foram cumpridas de maneira notável. Suas leis fundamentais e princípios cardeais, a própria substância de sua futura ordem mundial, tinham sido claramente enunciados. Sua relação orgânica, bem como sua atitude para com os sistemas religiosos que o precederam, haviam sido definidas de maneira inconfundível. As instituições primárias,
dentro das quais uma ordem mundial embrionária estava destinada a sazonar, foram estabelecidos solidamente. O convênio destinado a salvaguardar a unidade e a integridade do seu sistema mundial fora irrevogavelmente legado à posterioridade. A promessa da unificação de toda a raça humana, da inauguração da suprema paz, do desdobramento de uma civilização mundial fora incontestavelmente dada. As sombrias advertências vaticinando catástrofes destinadas a se abaterem sobre reis, eclesiásticos, governos e povos, como prelúdio de tão gloriosa consumação, foram repetidamente lançadas. A significativa exortação aos primeiros magistrados do Novo Mundo, precursora da missão que o continente norte-americano iria tomar mais tarde a si, havia sido proclamada. Estabelecerá-se o contato inicial como nação de cuja casa real um descendente iria esposar sua causa, antes do término do primeiro século Bahá'í. Fora dado o impulso original que tem conferido no decurso de sucessivas décadas e continuará a conferir nos anos vindouros benefícios inestimáveis de significação tanto espiritual como institucional, a montanha sagrada de Deus, donde se divisa a suprema prisão. E, finalmente, os primeiros estandartes de uma conquista espiritual que, antes do término daquele século, iria abarcar nada menos dos 60 países, tanto do hemisfério oriental como do ocidental, foram triunfantemente erigidos.